me dado um desafio: ministrar sobre estratégias para ser uma mulher de guerra, uma mulher guerreira. Eu gostaria que você abrisse lá no Salmo 68. Salmo 68, Salmo de Davi. Aleluias. Você pode se levantar somente mais um pouquinho em reverência à poderosa palavra de Deus. Amém. Salmo 68, a partir do versículo 11. Eu vou ler na minha tradução da linguagem viva, mas você pode me acompanhar na sua tradução. E a linguagem falam exatamente as mesmas coisas. Vamos lá, Salmo 68, versículo 11. Todas as guerreiras encontraram? Amém? Diz o seguinte: o Senhor deu uma ordem, e as donas de casa, em grande número, levaram as boas notícias. Reis e exércitos estão fugindo. Em casa, as mulheres, as donas de casas, repartem as riquezas conquistadas. Mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão cobertas de prata, com as suas penas cobertas de ouro reluzente. Amém, mulher de Deus? Amém. Você pode se assentar. Aleluia. Pai, eu quero te pedir mais uma vez autoridade, graça, sabedoria, para poder ministrar uma palavra para essas mulheres que vieram nesta noite com o desejo de ser uma guerreira do Senhor, com o desejo, meu Pai, de vencer as batalhas aqui na terra. Senhor, nos ajuda, meu Pai. As guerras não têm sido fáceis. Nós queremos aprender, queremos colocar em prática. Então nos dê essa capacidade nesta noite. Amém? Amém, mulher de Deus? Com certeza, quando a gente fala de guerra, a gente não lembra muito de mulher. A gente lembra de homem indo para a guerra, mulher ficando em casa com saudade e cuidando dos filhos. Mas esta não é a visão que está no coração de Deus. Quando eu fui a Israel, eu pude compreender isso, porque lá você vê soldados, mulheres vestidas com metralhadora na mão. Vi jovens de 17, 18 anos com aquelas armas potentes na mão para guerrear no exército de Israel, porque é assim o coração de Deus. É ensinar também a mulher a guerrear, é dar à mulher a alma, um espírito de mulher guerreira, porque o Senhor nos diz: ei, eu não te dei espírito de covardia, eu te dei espírito de coragem, para que você possa ser guerreira, para que eu possa ser guerreira. Mulher de Deus, quando a gente procura na Bíblia a figura de uma mulher guerreira, com certeza a gente chega em Débora e Jael. Débora, a guerreira conhecida; Jael, a guerreira anônima, né? E engraçado que na batalha a honra foi para Jael, a guerreira anônima, aquela guerreira que guerreou dentro da sua casa e alcançou vitória. Mas eu quero falar sobre o Salmo 68 nesta noite, porque aqui está uma palavra de revelação que está no coração de Deus sobre um exército de mulheres. Essa palavra foi escrita por Davi e ela é impactante, e foi uma palavra que foi questionada por muitos historiadores. Como assim? Um grande exército de dona de casa? Isso não existe. Mulher não vai para a guerra. Mas pesquisando os textos originais, é justamente isso que Deus está falando e está revelando através de Davi no Salmo 68. Um exército de mulheres guerreiras e donas de casa. Algumas versões diz a falange. A falange significa um pilotão especial. O Senhor tem no seu exército
um pilotão especial de mulheres guerreiras. Com certeza que quando falamos em guerreiras, a primeira coisa que a gente pensa é em coragem, é em valentia. Mas isso não garante a vitória para uma mulher guerreira. Eu já vi muita gente valente tombar. Eu já vi muita gente cheia de coragem perder a batalha. Mas no Salmo 68, eu quero trazer algumas estratégias que, além de você ser valente e corajosa, vai te garantir a vitória nas suas guerras. Ok, mulher de Deus? A primeira palavra que diz é que o Senhor deu uma ordem. O Senhor deu uma ordem e as donas de casa, em grande número, levaram as boas notícias. A primeira característica que uma guerreira precisa ter é sensibilidade para ouvir a voz do Senhor e a ordem do Senhor. Os guerreiros ninjas, eles tinham uma sensibilidade no ouvir tremenda. Uma guerreira de Deus, ela precisa ser sensível à voz de Deus. Uma guerreira de Deus, ela só parte para a guerra quando ela ouve a ordem de Deus. Uma guerreira de Deus não entra em qualquer guerra. Tem gente que está sofrendo, que entrou em guerra que Deus não mandou entrar. Tem gente que está desgastando com guerra que é para outro guerrear. Ei, guerreira de Deus, é importante você ter sensibilidade para ouvir as ordens de Deus, para ouvir os comandos de Deus, para ouvir quando Deus diz avance, para ouvir quando Deus diz recue. A Bíblia diz que Josué, ele parte para cima de Ai, e quando ele começa a perder a batalha, o que é que ele faz? Ele recua. Quando nós temos sensibilidade à voz e às ordens de Deus, a gente entende que mesmo com coragem, mesmo com valentia, há momentos que nós temos que recuar para buscar força, para buscar a presença de Deus, para buscar a palavra, para buscar uma direção mais correta daquilo que Deus quer nos dar. Somente uma guerreira de Deus que tem sensibilidade à voz do Senhor, aleluias, vai alcançar a vitória. Sabe que tem guerreira aí que está lutando contra o próprio Deus. Deus colocou algo na sua vida, permitiu algo. A Bíblia diz que foi Deus que cerrou a madre de Ana. E se ela é uma guerreira, se ela era uma guerreira meia surda, ela ia falar: sai, capeta, tira a mão do meu útero, Satanás, vai batendo em retirada. Quando na verdade era Deus provando o coração dela, era Deus trabalhando no caráter dela, era Deus trabalhando na vida dela. Deus está dizendo: tenha sensibilidade à minha voz, tenha sensibilidade para saber quando sou eu, quando é o inimigo que está agindo. Agora tem mulher que o diabo está nadando de braçada e ela está achando que é Deus, está vivendo uma vida de miséria, de dívidas, e você está pensando: não, Deus está me provando. Enquanto isso é o diabo comendo tudo que entra na sua casa. Mas a mulher que tem sensibilidade, ela sabe entender quando é Satanás que está tocando naquilo que é dela. Ela sabe levantar para guerrear contra aqueles inimigos corretos na sua vida. Aleluias. Quando a gente tem sensibilidade à ordem de Deus, a gente não entra em guerra que não é nossa. Tem mulher entrando em guerra que é para o marido entrar, e Deus está falando: ei, fica na retaguarda aí. Mas não, eu sou a poderosa aqui. E o marido vai ficando frouxo, porque você não deixa Deus treinar ele como guerreiro.
você abre as suas asas e quer começar a guerrear as guerras que não é sua. Tem mulher que quer guerrear as guerras do sustento da casa, quando é o seu marido. Tem mulher que entra em guerras que Deus não permite que você entre. E o que acontece? Acontece que quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós temos sensibilidade, aí a gente entra nas guerras certas. E quando Deus manda, Deus respalda. Quando Deus manda, Deus dá as armas. Quando Deus manda, Deus vai com você. Quando Deus manda, Deus garante a vitória. Deus garante a vitória. Deus garante a vitória. Ele te respalda, Ele te dá as armas, Ele vai com você. Ele te garante a vitória, mulher. Ele te garante a vitória. Então a Bíblia diz que Deus deu uma ordem. Olha para a mulher que está do seu lado e fala assim: mulher, espera a ordem de Deus. Fica sensível ao comando de Deus. E quando a Bíblia diz que Ele deu uma ordem, a palavra está dizendo que Ele é o comandante, que Ele é o Senhor dos exércitos. Aleluias. Porque uma guerreira de Deus precisa entender que tem um comandante, que tem um general, que tem um capitão, que tem alguém que está na tua retaguarda e na tua dianteira, está sobre ti, está em ti, em volta de ti. E Ele é valente, Ele é guerreiro, Ele é o todo-poderoso, Ele é o possante de Israel, Ele é o guarda do povo de Deus. Aleluia. Quando a gente percebe que tem um comandante, a gente entende que a gente não está guerreando sozinha, que Ele tem estratégia para a gente. Não, eu vou sair de qualquer jeito, eu vou sair dando tapa pesada, puxar cabelo mordido. Não, não é por aí não. Não é no grito não, igual a irmã falou. Tem estratégia. O general dos exércitos, do comandante dos exércitos de Deus, tem estratégia para você. É estratégia de vitória. Não saia atropelando tudo, não saia agindo da sua forma. Deus vai trazer estratégias para você ser vitoriosa nas suas guerras. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluias. O Senhor deu uma ordem, o Senhor dos exércitos, e as donas de casa formam um grande exército. É interessante que a palavra diz que é as donas de casa. Sabe por quê? Escute o que eu vou te dizer. Nós só vamos vencer as batalhas do lado de fora quando vencermos as batalhas dentro da nossa casa. Eu estou te dizendo que lá dentro da sua casa você tem que ser a dona. Você tem que dominar o território. Aleluia. O território tem que ser dominado e conquistado por você e entregues na mão do Senhor. Aleluia. Porque quem tem que mandar dentro da sua casa é você e não os seus filhos. Quem tem que mandar dentro da sua casa é você e não a sua sogra. Quem tem que mandar dentro da sua casa é você e não a sua mãe. Quem tem que mandar dentro da sua casa é você e não a sua vizinha. Quem tem que mandar dentro da sua casa é você e não a sua melhor amiga. Quem tem que mandar dentro da sua casa é você e não o diabo. O diabo não vai ser o dono da sua casa. Você tem que ser a dona da sua casa. Tem que dominar o território. Tem que encher aquele lugar de anjo, de presença de Deus. Tem que botar a capetaiada para correr. Oh, aleluia. E aquilo que está influenciando
expulsando de demônios dentro da sua casa, eles têm que ir para o lado de fora e saber que o território ali tem dona, tem uma mulher de Deus, tem uma guerreira dentro daquela casa. Porque tem mulher que não é mais dona de casa. Não, missionária, eu não quero ser dona de casa, eu quero ser empresária, eu quero ser pregadora, eu quero ser pastora, eu quero ser tantas coisas. E o diabo fica lá mandando, nadando de braçada dentro da sua casa. Sabe, Saul e Davi, os dois eram guerreiros, mas Saul fracassou e Davi venceu. Entende? Saul recebe a coroa e a sua casa, Israel, Jerusalém, era dominada pelo Jebuseu. O diabo estava ali, mandando, fazendo e acontecendo. Mas Saul olha para quem? Olha para os filisteus lá para fora. A gente gosta de guerrear lá fora, porque a gente quer o status, a gente quer o reconhecimento, a gente quer mostrar que a gente é guerreira. Aqui no nosso particular ninguém vai ver. Mas Saul, ele parte para fora, além das fronteiras, para lutar com os filisteus, e não recebe o respaldo de Deus. Porque primeiro você tem que conquistar no seu particular, primeiro você tem que guerrear no seu particular, aí depois Deus respalda você para guerrear lá fora. E Saul só fracassa com os filisteus. A diferença de Davi, quando Davi põe a coroa, a primeira coisa que Davi fala: vamos partir para Jerusalém, vamos conquistar a nossa casa para o nosso Deus, vamos conquistar o nosso território, vamos conquistar o nosso particular para o nosso Deus. E depois que ele conquista Jerusalém, Deus dá o respaldo, a credibilidade para ele conquistar Edom, para ele conquistar a Filistia, para ele conquistar Moabe, para ele conquistar todos os reinos em volta. Mulher, o Senhor está falando: comece a guerrear dentro da sua casa, conquista o seu território para Deus, e você terá o respaldo para conquistar no trabalho, para conquistar na igreja, para conquistar no seu bairro, para conquistar na cidade. Fala para a mulher que está do seu lado, dá uma estratégia para ela e fala assim: guerreira, a gente tem que começar a guerrear no nosso mundo particular, na nossa casa. Bata no seu peito e diga: eu sou a dona da minha casa. Diga lá: o diabo não manda. Aleluia. E quando Deus fala de casa, de particularidade, a gente entende que para guerrear dentro da nossa casa, a gente tem que guerrear dentro dessa casa aqui, dentro da gente. Jamais seremos uma guerreira vencedora se não vencermos a nós mesmos. Áreas da nossa vida que são vulneráveis. Precisamos vencer a área da nossa sexualidade, precisamos controlar isso. Precisamos vencer o nosso emocional. Não podemos ser mulheres desequilibradas emocionalmente, que tudo vira um furacão. Precisamos vencer a nossa língua, o nosso falar. Teremos que ser uma guerreira que começa conosco, senão não vamos conseguir receber de Deus o respaldo, as ferramentas, a presença dele e nem a garantia da vitória. Quando vencemos áreas importantes na nossa vida, guerreando contra Satanás, guerreando contra a nossa carne, guerreando contra princípios de família que vem trazendo de gerações, aí sim somos umas guerreiras potentes. Aí sim somos guerreiras que vamos conquistar. Aí sim, quando levantamos a nossa mão, Satanás cai por terra. Aí sim, quando levantamos as nossas armas, elas serão potentes, porque conquistamos, guerreamos dentro de nós mesmos para Deus. E a Bíblia diz que esse exército é exército de dona de casa, gente que guerreou
na sua própria vida e que venceu. Mulher que venceu. E é interessante que o texto das Escrituras Sagradas, da poderosa palavra de Deus, continua dizendo que o Senhor deu uma ordem e as donas de casa, em grande número, levaram as boas notícias. Uma guerreira precisa entender que ela nunca deve guerrear sozinha. Sempre você precisa de uma escudeira. Sempre você precisa de alguém para guerrear com você. Temos visto guerreiras se isolando. Aqui diz que o exército vem em grandes números. Elas vão se ajuntando umas com as outras e formam um grande exército. Deus não respalda mulheres que querem guerrear independente. Mulheres que guerreiam sozinha se cansam, se desgastam. Nós não estamos guerreando contra um demônio só, estamos guerreando contra castas de inimigos. Quando somos sozinhas, somos vulneráveis. A palavra de Deus diz: se você pensa que vai vencer sozinha, fracassará totalmente. Você está guerreando sozinha e o diabo só está brincando com você, só está te cansando. Vem um, vem outro, vem outro. O que a Bíblia diz? 1 derruba 1000, mas 2 derruba 10.000. Quando você guerreia com mais alguém, se potencializa a sua força. Deus está na união, Deus está na unidade, Deus está no trabalho de equipe. Mas missionária, eu não conheço ninguém para guerrear comigo. Missionária, eu não confio em ninguém para guerrear comigo. Peça a Deus, e assim como Deus colocou os valentes do lado de Davi, Deus vai colocar gente valente do seu lado. Deus vai colocar gente que vai guerrear com você. Deus vai colocar gente que vai batalhar com você. Deus vai colocar gente que vai bater no seu ombro e vai dizer: ei, a sua vitória é a minha vitória. Aleluia, aleluia. Não se isole, não fique sozinha. A Bíblia diz que Davi vai para a caverna de Adulão, se isolar, ficar sozinho. Mas Deus começa a mandar um aqui, outro ali. E a palavra do Senhor diz que Ele mandou os deprimidos, os endividados, gente problemática. Talvez aquela amiga, talvez aquela irmã de sangue, talvez aquela irmã da igreja, que ninguém dá nada por ela. É a guerreira que Deus vai unir vocês duas, e vocês vão compartilhar a campanha. Amiga, vamos fazer um jejum junta. Amiga, vamos se reunir para orar junto. Amiga, vamos entrar nesse propósito, e vocês duas vai derrubar exércitos inimigos. Você pode olhar para essa mulher que está do seu lado e falar assim: amiga, conta comigo. Aqui tem uma guerreira, hein? Conta comigo nessa, hein? Eu estou contigo. Está precisando de oração, está precisando de jejum, está precisando de alguém que lute com você? Pode contar comigo. Aleluia. Fala: pode contar comigo. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não colocou você sozinha nessa guerra. Tem mulheres que não conseguem guerrear nem com o marido, mas o seu marido pode ser o seu guerreiro, companheiro. E se vocês dobrar os joelhos junto, o negócio vai ficar feio pro lado do inferno. É difícil, o inimigo vai fazer tudo para impedir. Mas quando vocês dobrar o joelho e ele levantar a mão, e você vai, igual Débora ia atrás de Baraque. Baraque ia na frente guerreando, e Débora ia atrás levantando a sua mão e orando. Vai que o teu Deus é contigo, vai que a vitória é certa, vai que teu Deus vai te abençoar. E Baraque entendeu isso. Débora chama Baraque e fala: Baraque, olha, é o seguinte, vai enfrentar os inimigos aí que Deus vai te dar a vitória. Baraque olha para Débora e fala assim: eu vou, se você for comigo eu vou.
se você não for comigo, eu não vou. Baraque entendia que guerras pelejadas sozinha não alcançava vitória. E quem é guerreiro fala: rapaz, eu vou contigo. Eu vou contigo. Débora olha para ele e fala: sim, eu vou contigo. E a Bíblia diz que Baraque ia no carro de guerra na frente, e Débora ia atrás profetizando, ia atrás liberando palavra de motivação. Escute o que eu vou te dizer. Uma característica de uma guerreira de Deus é que quando ela luta, ela motiva os outros a lutar também. Aleluia. Toda vez que você encontrar uma pessoa guerreira, que ela chegar na tua vida, ela vai falar para você: levanta, vamos guerrear, esse negócio vai cair por terra, você vai vencer, Deus é contigo, a vitória é certa. Se levanta, minha irmã, vamos para um jejum, vamos para uma batalha, vamos para uma vigília, vamos para uma oração. Quando você vê gente assim, pode saber que é guerreira do exército do Deus vivo. Aleluias, aleluia. Está na alma da guerreira motivar os outros a guerrear também. Aleluia. Então ela sai em grandes números. É importante saber trabalhar em equipe para ser uma guerreira de excelência e segundo o coração de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que elas levaram. O que elas levaram? Espada. O que elas levaram? Machado, metralhadora, armas? Não, elas levaram as boas notícias. E o que é as boas notícias? É o Evangelho. E o que é o Evangelho? É a espada de Deus. Bom, o que faz um guerreiro é o armamento dele. Entendeu? Não é no grito que você vai ganhar as guerras, como a irmã falou. É a potência do seu armamento. Você tem uma espada potente, você vai guerrear contra o inimigo. A palavra de Deus diz que o valente, o nosso inimigo é valente. Tem que estar bem armada para ir para a guerra. O Senhor que deu a ordem não manda ninguém desarmado para a guerra. Não manda. Por que tem tanto guerreiro ferido por aí, machucado, fracassado, perdido? Não foi sensível à ordem e foi para a guerra desarmado, despreparado. Ei, quer ser uma guerreira bem armada? Vai depender de quanto a espada de Deus está na sua boca, no seu coração e na sua mente. Quanto mais você tiver a espada de Deus na sua boca, no seu coração, na sua mente, mais armada você vai estar contra os inimigos. O texto que a irmã leu, quando Jesus está guerreando com Satanás, Jesus não chega e fala: vai embora, capeta, sai, sai. Não, ele usa o que? A espada. Está escrito. Quando ele falava está escrito, a espada da palavra rasgava o céu, cortando tudo quanto era demônio que estava em volta dele. E quando o diabo atacava, ele olhava para o diabo e falava: está escrito que nem só de pão viverá o homem. E aquilo ali era uma espada no coração de Satanás. Não, eu vou enfrentar o diabo no choro. Sai da minha casa, capeta, não te aguento mais. Aí o diabo: ai, histérica, louca, não saio, não largo o seu filho, não largo a sua vida sentimental, não largo.
Mas quando você começa a usar a palavra, saia da minha casa, porque aqui é território consagrado, porque está escrito que os anjos do Senhor acamparão na minha casa. Saia da minha casa, porque o sangue de Cristo está no umbral das portas da minha casa, e esta casa é consagrada ao Senhor. Vai saindo da minha casa, porque está escrito que Jesus morreu naquela cruz e já pagou toda a cédula de dívida. Eu não tenho dívida contigo. Vai batendo em retirada. Saia da minha casa, porque está escrito que o Senhor me deu autoridade para te expulsar, Satanás. E quando a espada vai cortando, o diabo vai saindo de marcha ré da sua casa. Então elas levaram uma arma potente, a espada do Deus vivo. Então a guerreira precisa ler, precisa gravar, precisa decorar versículos de guerra. Certa vez eu estava guerreando contra um rapaz, contra um demônio, que ele mantinha um rapaz preso. Eu via no mundo espiritual a masmorra, num lugar sujo e imundo, e ele mantinha aquele homem preso ali, e eu chegava para guerrear com ele. E foi uma guerra, irmãs. Aquele homem estava preso na prostituição, nas drogas. A família já não dava nada por ele, mas eu guerreava por ele. E Satanás falava: ele é meu. Eu via ele acorrentado naquela masmorra. E quando eu comecei a guerrear com ele, eu comecei a falar: está escrito, aleluia, o Senhor disse: eu vou na tua frente, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro, e vai endireitando o caminho. Olha, o Senhor está indo à frente. E todo dia eu pegava esse versículo e começava a repetir, e começava a guerrear. O Senhor está indo à frente de Carlos, vai destruindo as portas de bronze, vai quebrando os ferrolhos de ferro, vai endireitando o caminho de Carlos. E assim, durante anos, guerreando, lançando a palavra, passando a espada, até o dia que eu vi aquele demônio cair, até o dia que eu vi ele no chão, até que o dia que eu vi ele perder. A palavra tem que estar gravada no coração. Não dava para Jesus falar: está escrito que nem só de pão. Peraí, onde que eu deixei a minha Bíblia? O guerreiro tem que ter um negócio para sacar na hora e meter na fuça do diabo. O guerreiro tem que estar preparado, porque não é só o diabo que vai te atacar, vai ser pessoas. E quando você agride, você erra. Mas quando você lança a palavra faz calar aqueles que se levantam contra você. Aleluia. O guerreiro tem que estar armado, e toda semana decora um versículo, e 4 versículos por mês, e vai lendo a palavra, e vai orando na palavra. A oração poderosa na terra é a oração que é feita em cima da palavra, porque o Senhor diz: ei, pede e eu vou te dar conforme a minha vontade. Senhor, eu estou orando na vida sentimental. Senhor, a sua palavra diz que não é bom que o homem viva só. Senhor, a sua palavra diz que o cordão de 3 dobras não quebra facilmente. Paizinho, a tua palavra também diz que é melhor que seja 2 do que 1. Senhor Deus, ó meu Pai, conforme a tua palavra, Senhor, eu lanço uma semente de oração na minha vida sentimental, meu Pai. A tua palavra diz no livro de Salmos também que o Senhor faz com que o solitário tenha uma família. Meu Pai, a tua palavra diz também que o Senhor faz com que a mulher estéril seja uma alegre mãe de família. Então, meu Pai, segundo a tua palavra, meu Pai, segundo a tua vontade, meu Pai, eu apresento agora a minha aliança, eu apresento agora a minha família, eu apresento agora o desejo do meu coração. Essa é uma oração de guerra, uma oração de uma mulher guerreira. Agora, a outra que está desarmada: não aguento mais essa deprê, Jeová, essa solidão, eu preciso de um homem. O diabo lá: você precisa, filha, pega seu banquinho e espera, viu? Porque eu não vou deixar ninguém te ver.
Mas quando você fala a palavra, ele vai afastando, ele vai afastando, ele vai sendo cortado, ele vai sendo queimado. É a espada, é a espada. A palavra do Senhor diz: é a espada, é a arma da guerreira, é a arma da mulher de Deus. Grava essa espada no seu coração, na sua mente, na sua boca, e você vai ver que as guerras serão vencidas com muito mais facilidade. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Na palavra de Deus, todo lugar que tiver palavra, você colocar a palavra espada, você vai ver quantas escrituras está recheada de armas para vencermos as guerras. Fala para a mulher que está do seu lado aí: você veio armada aqui hoje? Guerreira não pode andar sem arma. Fala para ela: guerreira não pode andar sem arma. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E a Bíblia continua dizendo que elas levam as suas armas, e as armas delas são a poderosa palavra de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Se até hoje você anda por aí no achismo, se até para hoje você anda por aí desarmada, só chorando, só e não entendendo, aleluias, a partir de hoje você vai entender, aleluia, que Deus tem uma espada afiada para colocar na sua boca, para colocar no seu coração, para colocar na sua mente. Aleluia. Oh, aleluias. Olha, o Salmo 149 diz o seguinte: que eles louvam a Deus com voz bem alta, e que haja em todas as mãos espadas de dois gumes, para derrotar as nações e para castigar os povos rebeldes. Aleluia. Nós somos o povo que tem a espada de dois gumes nas mãos e que marcha vitoriosamente pela terra, porque a nossa arma, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, guerreira. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para derrubar a fortaleza, para derrubar a fortaleza. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Aí diz mais, vamos seguir adiante. Os reis e exércitos estão fugindo. Aqui Deus está dando uma estratégia interessante: guerrear, 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 até você ver os reis e os exércitos fugirem. Não, eu vou guerrear até meu filho dar uma melhorada. Melhorou? Escute o que eu vou te dizer. O dia que alguém que você ama entrar num hospital, você só para de guerrear quando ele chegar em casa. Eu cansei de ver mulher que o marido está na UTI, ou a pessoa que ela ama está na UTI, ela guerreia, guerreia, guerreia. A pessoa sai do UTI, vem para o quarto, ela vem para o quarto, no outro dia morre no quarto. Acabou de sair da UTI, estava tudo bem, até conversei com ele, baixou as armas. É para guerrear até ver os reis e os exércitos fugindo, até guerrear, até ver o diabo fugir. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo, guerreira, porque ele fugirá de vós. Não para de guerrear porque as coisas amenizaram. Não para de guerrear porque as coisas melhoraram. Não para de guerrear porque ficou mais tranquilo. Não, eu só paro quando o diabo fugir de mim. Eu só paro quando ele bater em retirada. Eu só paro quando ele fugir da minha presença. Porque Satanás tem a estratégia dele. Não, vamos afastar, vamos deixar as coisas quietinhas, que já ela baixa as armas. Quando você baixa as armas, eles vêm com fúria para cima de você. Ah, meu marido converteu, está indo na igreja, parou de guerrear. Não, vou guerrear
até ver ele fazendo a obra de Deus. Vou guerrear até a agressividade sair dele, até a ignorância sair dele, até o futebol sair dele, até aquelas novelas sair dele. Eu vou até o final. Deus está falando, guerreira, é para você guerrear até ver o diabo fugindo de você. E quando você chega, o capeta fala, ixi, quem foi que chamou essa mulher aqui? Lá vem ela. Rapaziada, vamos saindo, que essa aí eu já conheço. É guerreira de Deus. Uma vez eu vi uma mulher, chegou na igreja. Ela chegou na igreja, nós estávamos orando. O diabo manifestou e falou, o que você está fazendo aqui? Quem mandou você vir para cá? O diabo sabe de quem ele já fugiu uma vez, de quem é guerreira. Gostei de um banner que eu vi no Face. Mulher de salto, estava escrito, sei lá, meu Deus, ela acordou. Guerreira põe o inferno para retroceder. É valente. É para guerrear até o diabo fugir. Que ele vai querer maquiar, vai querer enganar você, vai querer que você faz as pazes com ele, vai querer que você fique amiguinha dele. Ah, eu vou levando assim mesmo. Meu marido bebe, mas é só sociavelmente. Meu filho, não é a fase. A conversa de quem já fez amizade com o diabo. É a fase do meu filho. Ele está afundando no mundanismo. De Jesus vir, ele vai para o inferno. Está na prostituição, na cachaça. Não, é só uma fase de juventude. Logo vai passar. Você já abraçou o seu inimigo e está aí de mãozinha dada com ele. Mas Deus está falando para você nessa noite. Volta a pegar as suas armas. Volta para a guerra. Volta para a peleja. Não tem conversa. Não tem amizade. Não tem aliança com o inimigo. E o Senhor diz, lá vem o príncipe desse mundo e eu nada tenho com ele. E o que Deus falou lá no jardim do Éden? Ei, mulher, porém inimizade entre ti e a serpente. A briga vai ser feia, o pau vai comer, ela vai machucar o seu calcanhar, mas você, aquele descendente que vai nascer de você, vai pisar na cabeça dela. Deus já decretou a guerra das guerreiras da terra contra o inferno. Nós não temos amizade, é inimizade, é briga, é contenda. Nós não aceitamos fazer amizade com ela, porque ela vai tentar entrar na sua casa, sorrateira, amiguinha. E a Bíblia diz mais: os reis e os exércitos estão fugindo. Em casa, as mulheres repartem os despojos, ou, na minha versão, as riquezas conquistadas. Escute o que eu vou te dizer. Deus está falando aqui que guerrear não é fácil. Deus está falando aqui que guerrear não é para qualquer um, que guerrear precisa ter força de vontade. Mas Deus está falando assim, olha, vale a pena, porque você vai ter o seu despojo, você vai ter as riquezas do inimigo. Vale a pena ser uma guerreira de Deus. Talvez você olhe para essa guerreira que está lutando, você fala, ai, essa aí só vive na batalha. Mas você ainda vai ver a vitória dela. Você vai ver o despojo dela. Você vai ver ela repartindo as riquezas. Você vai ver ela com os tesouros. Você vai ver ela com as coisas maravilhosas nas mãos dela. Deus está falando para você nessa noite, guerreira. Há uma recompensa. Há uma recompensa por cada batalha que você travou no reino de Deus. Há uma recompensa por cada batalha que você travou no mundo espiritual. Há uma recompensa, guerreira. Há riquezas a serem repartidas entre vocês. As riquezas serão repartidas. Aleluias.
Aleluias. Ei, pode ser que aquela pessoa que você guerreou com ela, hoje nem olhe para a sua cara, não dê valor para os dias que você orou, para os dias que você jejuou por ela, mas Deus está dizendo: eu tenho uma recompensa para você, a recompensa vem de mim. Continua guerreando, e você vai ter tesouros nessa terra. Continua guerreando, e as riquezas insondáveis chegarão até as tuas mãos. Sabe, quando eu comecei meu ministério, eu queria pregar, na minha igreja mulher não pregava, então eu fui guerrear com as irmãzinhas. O marido saía de casa, e ninguém aguentava, né? Mulher que o marido sai de casa, ela fica contando a mesma história. Aí eu ia lá para a casa dela, a gente pegava a harpa, a Bíblia, eu pregava para ela, ela me ouvia, eu ficava na alegria. Aí a gente começava a guerrear. Foi assim que eu aprendi a ser guerreira, com outras guerreiras. Guerreira não anda com mulher preguiçosa. Guerreira não anda com mulher frouxa, covarde, que quer as coisas fácil, que acha que tudo vai vir fácil, que acha que casamento nasce em árvore, que não precisa guerrear pelo marido, que acha que vida financeira brota, que não precisa guerrear. Não, guerreira anda com guerreira. Aí eu comecei a guerrear. Aí dava 3 horas da tarde, eu pegava minha bolsinha, minha Bíblia, minhas coisas, ia para casa da irmãzinha ali. A outra ficou sabendo que deu a vitória e chamava para outra, e a gente começou a fazer várias campanhas. Aí um dia uma amiga minha da igreja me encontrou, eram umas 3 e pouco da tarde, sol quente, eu estava indo para casa de uma irmã com uma outra guerreira do meu lado. Eu falei: para onde você está indo? Eu falei: olha, a gente vai ali guerrear, vamos com a gente. Tem uma irmã que está sofrendo, nós vamos botar aquelas pombas para correr. E animada, ela olhou assim: não vou. Passou. Depois ela foi lá na minha casa, falou assim: você parou de trabalhar para viver nessa vida, guerreando causa de mulher largada? Você está engordando, está ficando feia, e vai para casa dessas mulheres arrancar capeta, passar a tarde toda orando? Eu fui só murchando. Essas mulheres que não te dão nada. Quando você pensa que você vai ser uma pregadora desse jeito? Hoje ela olha para mim e fala: eu queria ter a vida que você tem. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você: todas as guerras que eu pelejei, eu tenho recebido as minhas recompensas, eu tenho recebido as minhas honras, eu tenho recebido as minhas riquezas. Nessa noite o Senhor está falando para você: cada peleja que você entrou, nenhuma delas vai ficar sem o despojo. O despojo vai ser repartido. Vale a pena entrar nas guerras de Deus, vale a pena guerrear no exército de Deus, vale a pena marchar nesse exército, porque esse exército é vitorioso, porque esse exército é o exército do Deus vivo. Vale a pena. Tem riquezas, tem despojo para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem te vê guerreando hoje acha que você é uma sofredora, mas lá na frente vai ver o seu casamento abençoado, vai ver os seus filhos na faculdade, vai ver a sua vida financeira próspera, vai ver o seu ministério e vai pensar: meu Deus, Deus fez na vida dela. Aleluia, aleluia. Escute o que eu vou te dizer. Jacó tinha um filho mais velho dele, e tinha o direito à primogenitude, mas esse filho, a palavra do Senhor diz que ele se deita com uma das mulheres de Jacó e ele perde a primogenitude. Aí Jacó dá a quem? Dá a José o direito da porção dobrada. E José dá a quem? José dá a Efraim o direito de filho mais velho, o direito da porção dobrada. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam na divisa do deserto, entre a terra prometida, a Bíblia diz que Efraim estava armado até os dentes, mas na hora da guerra Efraim se acovardou, Efraim retrocedeu,
retrocedeu, Efraim fugiu da luta, Efraim virou as costas e envergonhou o nome de Deus. E a palavra diz que ele perde o direito da bênção dobrada, o direito de filho mais velho, porque no dia da batalha ele retrocedeu. Eu quero te dizer, você tem perdido coisas porque tem fugido de batalhas e tem envergonhado o nome do seu Deus, mas nessa noite você vai se posicionar, se levantando como guerreira, se armando até os dentes e enfrentando o diabo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está falando, você não é da tribo de Efraim, você é da tribo de Judá, que é guerreiro. Você é da tribo de Zebulon, que é guerreiro. Você não é da tribo daqueles que fogem, daqueles que retrocedem, daqueles que se acovardam. Aleluia. Aí o próximo versículo diz: mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, meu Deus, o pau comendo a guerra, e tem gente dormindo, nina neném. Três horas da madrugada, está todo mundo levantando para guerrear pela sua casa, pela sua família. Você está lá dormindo. Tá bom, você trabalha o dia todo, mas na hora do almoço, lá no trabalho, num cantinho, numa sala vazia, que você pode ir lá se ajoelhar e orar. Não, você arruma um sofá e está lá você dormindo. Não, lá no meu escritório não tem, mas chega sábado, e sábado você tem o dia inteiro em casa, e você vai no salão, você arruma a casa, você vai isso, faz compra, e à tarde você vai ar-condicionado no 12, e você lá dormindo. A palavra do Senhor diz que tem gente dormindo entre as fogueiras do acampamento, porque lá era frio. Então eles queriam um calorzinho, veio aquele calorzinho gostoso, uma sonequinha. Mas o que a Bíblia diz? Que aquele que ama o sono morrerá na pobreza. Vença a preguiça, vença o desânimo, vença o comodismo. E se não conseguir sozinha, vai atrás de outras guerreiras. Que tem mulher que se reúne sábado à tarde, tem mulher que ora no domingo, tem mulher que ora em qualquer lugar, porque uma cutuca a outra. Mas ele diz: mas a minha pombinha não. A minha pombinha, ela está coberta de prata, com as suas penas cobertas de ouro reluzente. Deus olha para a sua pombinha, para aquela mulher que é guerreira, é delicada como uma pomba, mas é valente como uma guerreira. E ele vê beleza. O ouro e a prata representa realeza, porque somente as guerreiras vão receber coroa da realeza.